Olá pessoal, tudo bom? Então vamos aí para continuar, né, os nossos estudos aí de grafos e digrafos principalmente, né? Agora a gente está focado mais nos digrafos, né? Então vamos primeiro fazer recapitular aqui algumas coisas, né? Então a gente está falando lá que um digrafo, né? O que que é um digrafo? É um conjunto de vértices que são representados aqui com círculos e eles são inteiros, né? De 0 a v menos 1, v maiúsculo menos 1. Então v é o número de vértices do digrafo, então 6 aqui no caso, né? Então 6 vértices e eles são numerados de 0 a 5, tá bom? Quando a gente declara assim, ó, de grafo com D maiúsculo, a gente está olhando para um ponteiro, tá? E que ponteiro que é esse? Ele aponta para essa estrutura que é o de grafo com D minúsculo, né? E o que essa estrutura contém? Ela contém o número de vértices do digrafo, o número de arcos e um ponteiro para a matriz de adjacência, tá? E o que é a matriz de adjacência? Para eu saber se existe ou não existe um certo arco VW, eu vou ter que olhar na linha V na coluna W. Se tiver o 1 é porque existe o arco, caso contrário vai estar zero lá, né? Então esse de grafo, por exemplo, tem um arco saindo do 2 e indo para 1, tá? Dá para ver aqui na matriz de adjacência. Vamos ver aqui, ó, arco saindo do 2 e indo para o 1, tá bom? E aí, então, olhando o código disso aqui, ó, a estrutura é declarada dessa forma, e aí tem esse typedef aqui, porque o digrafo com D maiúsculo é um ponteiro para essa estrutura do tipo digrafo com D minúsculo, tá bom? Bom, aí a gente falou daquelas funções básicas lá de inicialização do digrafo, para inserir um arco, remover um arco e para mostrar o grafo, né? O grafo não, desculpa, o digrafo. Depois aí a gente foi estudar o problema de decidir se existe ou não existe um caminho de S a T num digrafo G, tá bom? Então a resposta teria que ser sim, caso exista o caminho e não caso contrário, né? E aí a gente na verdade vai responder com booleano, né? É zero no caso do falso e um no caso do verdadeiro, né? Então, no caso, para esse de grafo, se a entrada for S igual a 0 e T igual a 1, a resposta deveria ser sim. Por quê? Porque existe um caminho aqui de S a T. Lembrando, né, que um caminho, o que que é um caminho, né? É uma sequência de vértices em que sempre, né, dentro da sequência, os vértices que aparecem lado a lado aqui na sequência, existe um arco indo do vértice para o outro. Então, lembra que a gente representou assim como V0, V1, V2, V3, V4, nesse caso, né? Então, se é um caminho de tamanho 5 aqui no caso, né, que tem 5 vértices, quer dizer, eu falei tamanho 5, mas depende de como que você mede o tamanho do caminho, né? Se você medir por quantidade de arcos, ele vai ter tamanho 4. Mas então um caminho com 5 vértices, né? Então do V0 ao V4, né? Então tem que ter arco do V0 para o V1, do V1 para o V2, do V2 para o V3, do V3 para o V4, tá bom? E aí lembra também que a gente falou que a gente fala que um caminho é simples quando não tem repetição de vértices, tá? Então nesse caso aqui, ó, a gente encontrou um caminho simples aqui, tá bom? O nosso algoritmo sempre vai encontrar caminhos simples, né? A gente acabou, nem comentei isso lá, mas enfim, você vai perceber que esse algoritmo ele encontra. A pergunta é se tem o caminho, né? Então, assim, ele tem que falar sim se tem, não caso não tenha. Mas só assim de curiosidade, né? No fundo, porque eu estou falando assim, o algoritmo encontra o caminho, mas na verdade a gente vai até detalhar um pouco melhor isso agora, né? Nessa aula e é nessa aula, né? Porque na verdade eu tenho dois slides aqui, dois arquivos diferentes, mas eu vou falar dos dois aqui no mesmo vídeo, né? Na mesma aula. Então a gente vai abordar justamente essa questão aí de como representar o caminho e tal, né? Mas até o que a gente tinha visto até agora, a gente não tinha uma representação do caminho, né? A gente só dizia se existiu ou não existiu o caminho, né? Então não dá para falar ainda que o nosso algoritmo encontra um caminho simples, porque, enfim, o nosso algoritmo ainda
não trata dessa questão de como representar o caminho. Mas depois, né, se você for ver lá, ele no fundo, implicitamente ele encontra um caminho simples. Tá? A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Obviamente encontra se tiver o caminho, né? E aí no caso aqui, ó, de 5 para 4 não tem, né? Então do 5 para 4 dá para ver que eu consigo sair do 5 e ir para o 1, e aí do 1 eu não consigo ir para mais lugar nenhum, então não vou chegar no 4. Né? Então de 5 para 4 a resposta tem que ser não. Beleza. Aí a gente estudou aquela função, a função recursiva, né? Então primeiro chamava lá a função caminho, no caso aqui para 2, 3, aí ela pintava todo mundo de azul e aí ela começava a fazer a chamada recursiva, né? Assim, agora, e o que faz a chamada recursiva, né? Pinta de vermelho todos os vértices que são alcançáveis a partir do 2, né? Aí então ele pinta o 2, né? Porque o 2 é alcançável a partir dele mesmo, né? E aí ele faz a chamada recursiva para todos os vizinhos ainda não pintados do 2, né? Então ele vai olhar o 1, não foi pintado ainda, faz a chamada recursiva. Aí o 1 não tem vizinho, né? Então volta para o 2. Aí vai para o próximo vizinho, 4. Não foi pintado ainda, faz a chamada recursiva. Aí vai olhar os vizinhos do 4. Aí olhou o 1. Mas o 1 já está pintado, então não faz a chamada recursiva. Aí a gente está representando isso como um arco azul, né? Então eu olhei o arco, mas como eu não fiz a chamada recursiva, eu vou pintar o arco de azul. Estou olhando agora o próximo vizinho. Não foi pintado ainda, então faz a chamada recursiva. Aí eu estou no 5 agora, vou olhar o vizinho do 5, é o 1. Já está pintado, então não vou fazer chamada recursiva. Pinto o arco de azul, né? Assim, na simulação. Estou passando rapidinho aqui porque a gente já viu isso na aula passada, né? Aí volto agora a recursão, né? Terminei de olhar os vizinhos do 5, aí eu volto a recursão para quem tinha me chamado, que era o 4. Tem mais algum vizinho que eu não olhei do 4? Não. Então eu volto a recursão para quem tinha chamado o 4 lá, que é o 2. Voltei para o 2. Tem mais algum vizinho que eu não olhei? Não. Então termina. Tá bom? E aí eu queria encontrar um caminho do 2 para o 3, né? E não encontrou. O algoritmo terminou e não encontrou. Daqui a pouco a gente vai argumentar, então não vou falar agora porque vai ser o final da aula. Eu vou detalhar um pouco melhor essa questão de, não tem o caminho, o que eu falo para o cliente, né? Como é que eu explico isso para o cliente, né? O cliente quer um caminho de 2 a 3 e eu não tenho esse caminho. Como é que eu convenço o cliente, né, que esse caminho de fato não existe, ou né, porque a pessoa, estou chamando de cliente aqui fazendo uma metáfora, né, porque o usuário, né, como é que ele sabe que o teu algoritmo está correto, né? Como é que você vai garantir que não tem o caminho no de grafo, né? Mas a gente vai deixar isso para o final da aula aqui. Beleza, aí a gente viu o código, né? Então eu vou passar bem rapidinho porque a gente viu tudo isso na aula passada, tá? Então a primeira coisa lá que o código faz é pintar todo mundo de azul, né? Então esse pintar de azul no nosso código é o -1, né? Então eu tenho esse vetor aqui LBL, que seria a abreviação de label, né? Que é rótulo, né? Em inglês. Estou pintando todo mundo de azul, tá? E esse vetor, ele é global, tá? Depois eu vou, em outras funções, a gente vai olhar esse vetor aqui, tá bom? Então a gente tem que lembrar que ele é um vetor global, tá bom? E lembra que como ele está alocado de forma estática, então a gente tem essa constante aí, max v, que é o tamanho máximo que o grafo G pode ter, o número de vértices, né? Máximo que o de grafo G pode ter. Desculpa se às vezes eu falar grafo no lugar de digrafo, tá, pessoal? Porque, enfim, às vezes escapa, né? Aí é o que eu tinha falado para vocês também na aula passada. Se eu não quisesse ter isso, bastava eu alocar esse vetor aqui dinamicamente, tá bom? Então a primeira coisa que o código faz é pintar todo mundo de azul, depois ele faz a chamada recursiva, né, para pintar de vermelho todos os vértices que sejam alcançáveis a partir de S, que é a origem aqui, né? E depois basta eu olhar lá se o vértice T foi pintado de vermelho. Se ele está
menos 1 é porque ele ainda está pintado de azul. Então, ou seja, ele não é alcançável a partir do S. Então aí eu devolvo falso, né? Então não tem caminho de S a T nesse digrafo. Então eu devolvo falso. Se não, eu devolvo verdadeiro, né? Se ele foi pintado de vermelho, é porque eu consigo alcançar o vértice T a partir do vértice S, tá bom? E aí vamos ver, vamos relembrar aqui essa função recursiva, aí o que ela faz, né? Tô tomando meu suquinho aqui. Então, o que a função faz? Lembra que assim, essa função ela só é chamada para um vértice V que não foi pintado ainda, tá? Então, a primeira vez que eu chamo lá, ó, ninguém foi pintado ainda, né? Não foi pintado de vermelho, né? Então tá todo mundo azul, né? Então eu só posso chamar, só vou chamar essa função quando o vértice V aqui desse parâmetro ele ainda está pintado de azul. Tá? Então no começo isso é verdade, né? Todo mundo está azul, eu chamo para o S é azul, então é verdade. Aí eu venho aqui pinto de vermelho, né? E aí eu vou olhar todos os vértices do digrafo e vou ver se eu tenho um arco saindo de V e indo para esse vértice W aí, né? Ou seja, eu estou olhando todos os arcos que saem do V, né? E aí se tiver então, eu vou olhar, né? São os vizinhos, né? Que saem aí do V. E aí eu vou olhar se esse vizinho ainda não foi pintado, tá? Então, de vermelho, né? Então, se esse vizinho ainda tá azul, aí eu faço a chamada recursiva, tá bom? Né? Beleza, a gente viu isso aí na aula passada já, né? Então vou passar rapidinho. Tá bom, vou pular esses slides aqui. A gente viu que era o tempo, né? O consumo de tempo era O de V ao quadrado. E aqui é bom frisar, né? É bom aqui que está em vermelho até, porque a gente implementou com matriz de adjacência, tá? Então na matriz de adjacência a gente tem esse for aqui, ó, que a gente tem que olhar todos os vizinhos, quer dizer, desculpa, a gente tem que olhar todos os vértices e ver se tem o arco indo para aquele vértice. Então, quando a gente olha aqui, ó, quando eu falo assim, eu vou, sei lá, ó, vou voltar um pouco aqui, ó. Então eu cheguei no 4 aqui, né? Aí eu tenho que olhar todos os arcos saindo do 4. Só que isso não vai custar 2, né? Que o 4 tem 2 arcos saindo dele. Mas não vai custar 2 para mim, porque eu vou fazer um for olhando todos os vértices e vendo se existe o arco ou não existe. Então, em vez de eu gastar 2, eu vou gastar V, tá? Então, por isso que vai ficar V ao quadrado lá no final das contas, tá? Por causa desse for aqui, ó. Então, na aula passada, lá quando a gente analisou isso aqui, né? A gente viu que assim, pô, se eu só chamo essa função uma vez para pintar, né? Então, assim, o vértice, quando eu chamo aqui, ele está pintado de azul. E aí eu venho e pinto de vermelho. Uma vez que eu pintei de vermelho, para esse vértice V eu não vou chamar mais. Então, essa função vai ser chamada no máximo V vezes, né? E aí, pô, cada vez que eu chamo, eu estou fazendo um for aqui que eu gasto V, né? Eu vou passar V vezes aqui, então no final do frigir dos ovos lá vai ficar V ao quadrado, tá? Isso por causa desse for aqui. Se esse for não fosse, né? Se eu tivesse um outro jeito de olhar os vizinhos sem pagar tudo isso aqui, aí o algoritmo ficaria mais eficiente, tá bom? Mas quando a gente for olhar lá outras formas de representar o grafo, o digrafo, né? Aí a gente volta nesse assunto aí, tá bom? Por enquanto é matriz de adjacência. E aí a complexidade ficou essa aí, de V ao quadrado, né? Agora sim vamos para a nossa aula de hoje, né? Tá, é uma nova versão aqui, ó, porque assim, né? Lembra que, ó, na nossa versão aqui, ó, a gente estava calculando todos os vértices que são alcançáveis a partir do S. Então, vamos pensar aqui em que esse digrafo ele poderia representar uma cidade, tá? Então, assim, tem as ruas, tá, os endereços, né? Aí eu falo, eu tô na minha casa e eu quero saber se na minha cidade existe um caminho da minha casa até a EASH,
né? Tudo bem que, né, a existência de caminho nesse caso é quase que óbvia que sempre vai ter caminho, né? Eu espero, né? Eu espero que nenhuma cidade você rode esse algoritmo e ele dê falso, né? Falar assim, de um ponto para o outro da cidade não tem como você ir. Mas sei lá, esse digrafo poderia representar linhas de ônibus, vai? Aí você vai falar, com linha de ônibus não dá para ir desse ponto a esse outro ponto, tá? É, Tá bom. Mas aí então imagina que assim, né? Então você tem um digrafo grande, né? Bem grande. E aí você quer saber se existe ou não existe um caminho de S a T. Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo se existe ou não existe caminho de S para todos os outros vértices do digrafo, né? Mas quando a gente encontrar um caminho do S ao T, a gente não precisava continuar o algoritmo. A gente podia parar já o algoritmo, né? Você fala assim, pô, já encontrei o T, eu poderia parar o algoritmo, né? Então, sei lá, eu estava vendo da minha casa até a EASH, né? Aí eu encontrei, vamos supor que eu moro ali no Tatuapé, né? Aí eu tô mais ou menos perto ali da EASH. Aí quando eu encontrei, então eu vou encontrar logo esse caminho, né? Se eu der sorte, vai, porque o algoritmo ele poderia ir para um lado, né? Ele poderia começar procurando lá para a Zona Sul, né? Mas vamos pensar que o algoritmo deu sorte, ele foi olhando para os vizinhos na direção certa, né? Aí ele encontrou Eashi. Aí para que ele vai ficar vasculhando o resto da cidade? Entendeu? Então acho que é uma coisa que, meu, todo mundo pensaria, né? Falar assim, eu vou turbinar esse algoritmo aqui. Como? Ah, quando ele encontrar o T, eu vou parar o algoritmo, né? Então vamos ver se isso aí dá uma turbinada no algoritmo, né? Então primeiro vamos ver como é que fica o código, né? Então eu tô aqui, ó, né? Então caminho tal, zerei todo mundo, né? Então estou fazendo uma nova versão aqui da função, né? Então eu vou lá, eu pintei todo mundo de azul e agora a minha função recursiva ela recebe o parâmetro t também, para eu saber lá na recursão quem é o t que eu estou interessado, né? É só isso que muda, tá? A versão recursiva ela funciona basicamente igual, mas agora ela vai olhar esse t aqui, né? Então eu pintei todo mundo de azul, aí eu faço a chamada recursiva partindo de S para tentar chegar em T. Beleza. Aí a única coisa que muda, né? Então assim, ó, ao pintar um vértice de vermelho, eu verifico se esse vértice não era o vértice que eu queria, né? É onde eu queria chegar. Se eu cheguei no vértice que eu queria, eu não preciso fazer mais nada, né? Não preciso olhar os vizinhos dele. Aí eu paro, eu já, né, não vou fazer mais chamada recursiva, tá bom? Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Só que aí, ó, o que que muda aqui depois, né? Porque assim, tá bom, eu pintei esse cara de vermelho, tá? E não era o que eu estava procurando, tá bom. Só que lá na chamada inicial, ó, lembra que aqui ó, ele vai devolver o verdadeiro ou falso que voltar da recursão. Então, aqui, ó, mesmo que não é o V, não é o vértice que eu igual a T aqui que eu estava procurando, eu ainda preciso responder para quem me chamou se, partindo daqui de onde você chamou aqui, desse V que você chamou, se eu encontrei ou não encontrei o T, né? Então, como que eu vou fazer isso? Quando eu fizer a chamada recursiva, eu vou ver o que ela me devolveu, tá? Então, se ela me devolveu 1, eu vou devolver 1, tá bom? Ou seja, eu vou olhar assim, ó, pensando recursivamente, né? Eu vou olhar assim, ó, o vértice que você me chamou aqui é o vértice que você quer como destino? Não. Né? Quer dizer, sim, vai, sim. Então eu devolvo o verdadeiro. Agora, e se a resposta foi não? Tá, beleza. Aí eu vou olhar todos os meus vizinhos e aí eu vou perguntar, bom, desse vizinho W aqui, aliás, o parâmetro ficou errado aqui, né? Faltou passar o T aqui, ó, tá? Então tem um errinho aqui, tá? Era W, vírgula T, tá bom? Errata. É, então aqui, ó, eu vou olhar assim, ó, bom, e agora partindo do W, né? Vou fazer a chamada recursiva, né? Assim, procure todos os vértices alcançar, procure, assim, eu consigo alcançar o vértice T partindo do W, né? Aí se ele falar sim, aí assim, eu preciso olhar os outros vizinhos, né? Se eu chamei para um vizinho W e ele já encontrou, eu não vou continuar esse laço aqui.
tá? Então é a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu estou fazendo aqui embaixo, assim, pô, se eu já sou o vértice que você está procurando, eu não preciso olhar os vizinhos, né? Se eu sou, né, eu não preciso olhar os vizinhos. Se eu não sou, eu vou olhar os vizinhos. Agora, eu preciso olhar todos os vizinhos? Depende, né? Então eu vou olhando um vizinho, eu falo, a partir desse vizinho, eu encontrei o T? Não encontrei. Ah, então eu continuo olhando para o próximo vizinho. A partir do momento em que eu chamei para um vizinho e encontrei o T que eu estava procurando, eu não preciso chamar mais para os outros vizinhos, tá bom? Então aí eu já dou return 1, tá bom? Eu falei aqui um pouco, talvez um pouco atrapalhado aqui, mas eu acho que deu para entender, né? Tá bom? Então vamos simular aqui, ó, essa nova versão, né? O que muda? Então, já está simulado aqui, né? Então, ó, nessa versão, eu vou olhar o arco, eu estou querendo saber se existe vértice do 0 para o 1, né? Então, eu vou chamar para o 0, aí ele vai olhar esse arco aqui, eu tô, do 0 para o 1. Aí, na recursiva, né, ele vai olhar o arco 0, 2 aqui, ó, né? Aí, quando chamou para o 2, ele vai olhar o vizinho. Não, eu estou olhando aqui, mas na verdade isso aqui é a simulação do outro, né? Porque aqui ele pararia, né? Então aqui, ó, eu acho que é isso, eu confundi aqui, ó. Não, não eu me atrapalhei todo aqui, ó. Como é que eu chamo isso aqui? Esse log aqui, né? Ele é do algoritmo que não para, tá? Não é esse aqui. É aquele algoritmo que vai explorando tudo, tá? Então o algoritmo que a gente mostrou na aula passada, ele faria tudo isso aqui, né? Para descobrir que existe o caminho. Nessa versão nova aqui, ó, ele pararia nessa linha aqui, ó. Ele faria só essas duas primeiras aqui, ó. Ele olharia o arco 02, faria a chamada recursiva, aí olharia o arco 01, aí ele falou, bom, cheguei no 1, acabou, tá? Então ia acabar aqui, ó, tá bom? Então nesse caso, o algoritmo ia ficar bem mais rápido, tá bom? Agora, no caso do não existe caminho, aí ia ser a mesma coisa, tá? Porque se não existe o caminho, nunca isso aqui vai dar verdadeiro, né? Isso aqui também nunca vai dar verdadeiro, o algoritmo continua igual estava antes, tá bom? Ou seja, né, na análise, que não tem aqui no slide, mas se eu analisar a complexidade disso aqui, no pior caso, o algoritmo continua igual. Ele vai continuar O de V ao quadrado, tá bom? No pior caso. Isso não significa que essa alteração que a gente fez aqui, que ela seja desprezível, tá? Não, não é, muito pelo contrário, tá? Na prática é desejável que você, né, economize o máximo possível de processamento. Então, se você já encontrou o vértice, já para, né? Só que se você fizer uma análise de pior caso, você vai ver que isso aí por si só não vai resolver nada no pior caso, tá bom? Agora, só para a gente ainda continuar um pouco nessa história aqui de algoritmo para ver se tem ou não tem esse ST caminho, a gente podia também pensar numa versão iterativa, né? Porque às vezes a recursão nem é o. Para muitas pessoas, assim, a recursão não é o jeito mais natural de fazer as coisas, mas aí depende de como funciona a cabeça de cada um e como que cada um está acostumado com recursão, né? Porque eu falando agora de mim, né? Eu no começo, assim, eu falo começo, não é tipo no primeiro mês, assim, é no, sei lá, primeira vez que eu fiz talvez vai, um ano depois que, sabe, eu já fiz alguma matéria que eu vi recursão, depois eu fiz outra matéria na faculdade que eu vi recursão, aí depois, sei lá, quando eu estava na terceira matéria que eu fiz, algo assim que eu já tinha visto recursão algumas vezes, tá? Em algumas disciplinas, aí eu fui ficando mais confortável com isso. Mas também eu estou dando o meu exemplo particular, eu sou um cara devagar. Eu sou um cara devagar, né? Você aí no seu caso, pode ser que vocês já estejam muito mais acostumados com isso, tenham se acostumado com isso muito mais fácil do que eu, né? Enfim, mas o fato é,
Para quem já se acostumou, eu acho que a versão recursiva é a mais fácil aqui de entender. Eu acho mais natural pensar recursivamente. Mas, sei lá, a gente podia ter pensado numa versão iterativa, né? Então vamos ver aqui a versão iterativa, tá? E aí qual que vai ser o invariante que o nosso algoritmo vai tentar manter? Vai tentar não, né? Vai ter que manter, né? Que é qual invariante que ele vai manter, tá? Ao longo da execução. A gente vai ter um vetor aqui que é o caminho, né? E aí o caminho ele vai estar assim, ó, na posição 0 é o primeiro vértice do caminho. Aí o caminho 1 vai ser o segundo vértice do caminho e assim por diante, tá? E isso aqui vai mudando ao longo da execução, tá bom? Mas qual que é o invariante do algoritmo? No início de cada iteração, o vetor aqui, caminho, da posição 0 até a posição k-1, ele é um caminho que começa em S e vai até V, tá bom? Que é o V, que é o que vai estar lá no algoritmo lá. A gente vai ver quem é esse V aí lá no algoritmo, tá bom? Então, se o V aqui no caso for 5, então eu vou ter aqui, ó, nesse vetor o 0, o 2, o 4 e o 5, tá? É o caminho que eu estou olhando aqui, tá bom? Basicamente, pessoal, a ideia que a gente vai fazer é a mesma que a gente fez antes, só que em vez de fazer recursivo, a gente vai fazer iterativo, tá bom? Uma receita, digamos, de bolo aí, né? Para você pegar um código recursivo e transformar em código iterativo é simplesmente você simular a pilha, né, da recursão. Tá? Então isso é uma receita, digamos, digamos não, não vou nem dizer digamos, é uma receita infalível. Tá? Sempre que você quiser pegar um algoritmo recursivo e transformar nele, fazer a versão iterativa desse algoritmo, você pode simular essa pilha, tá bom? Agora, isso não quer dizer que eu não possa ter um outro algoritmo recursivo que é usando uma outra ideia, né? Que não é simplesmente a mesma ideia do recursivo, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai ver que é isso que acontece, tá? Esse vetor caminho ele vai funcionar como se fosse uma pilha, tá bom? Então vamos ver aqui como que as coisas vão acontecer aqui, ó. Então no começo aqui, ó, eu pinto todo mundo de azul, né? E aí eu pinto o S de vermelho, tá? Então é como se eu tivesse, eu estou fazendo a comparação com o algoritmo recursivo, né? É como se eu já tivesse feito a primeira chamada recursiva lá, que ele pinta o S de vermelho. Aí beleza. Aí eu no vetor de caminho eu vou colocar na posição 0 o S, tá bom? Que lembra que o invariante que a gente quer manter, tá? Então o caminho de S a V e aí no caso então o 0 aqui vai ser o S, né? Beleza. Aí o K começa sendo 1, porque esse K ele está me dando o comprimento do caminho, tá? Então o caminho tem comprimento K e ele vai da posição 0 até a posição K-1. Então um caminho de comprimento 1, que só tem 1, eu estou falando em comprimento aqui contando o número de vértices, tá? Porque às vezes a gente pode querer contar o comprimento como número de arcos, tá bom? Então eu vou, em vez de falar comprimento, eu vou falar o número de vértices do caminho, vai? Então o número de vértices do caminho no começo é 1, tá? Então ele vai colocar k igual a 1. Então esse k, ele tá me dando aqui o número de vértices do caminho, tá bom? Quem que é o v aqui no caso? É o s no começo, né? Lembra que esse vetor ele tem um caminho de s a v. Então, no começo, lembra que o invariante já tem que valer na primeira iteração, né? Então, é de S a S, né? Então, o V aqui no caso é o próprio S, tá bom? E agora o W vai ser o próximo vizinho que eu vou olhar, né? Então, eu começo o W com 0. Beleza, aí eu falo, enquanto K for diferente de 1 ou W for diferente de V, então o K, vamos voltar aqui, ó, o K igual a 1 significa que o caminho só tem um vértice, tá? Então aqui no começo o caminho vai ter um vértice, então essa primeira condição começa furada, tá? Ela não é verdadeira, só que tem um ou aqui, senão eu nem entraria no laço, né?
que aí o W ele é diferente de V, certo? O W no começo é zero, né? Então, beleza, no começo eu entro no laço. Vamos fazer assim, ó, vamos ver o que, que o laço faz primeiro, para depois a gente olhar melhor essa condição de parada, tá? Eu sempre acho que quando é um laço assim um pouco mais complicado, é melhor fazer assim, olhar primeiro o que, que faz o laço, para depois olhar a condição de parada dele, tá bom? Então vamos fazer isso, vamos olhar o que faz o laço para depois a gente olhar a condição de parada. Então a primeira coisa que eu faço aqui, ó, se o W é, é igual a V, aí volta, né? Esse W, pessoal, é o próximo vizinho que ele vai olhar, tá? Então assim, eu vou, quando eu chego num vértice, ó, deixa eu ver se eu tenho uma simulação. Esse slide não tem? Tem. Ah, então assim, ó, quando eu chego, por exemplo, no 4 lá, né? Lembra que eu vou olhar todos os vizinhos do 4, né? Então esse W, ele tá me falando qual que é o próximo vértice que eu vou olhar, né? Qual que é o próximo vizinho que eu vou olhar, né? É isso? Deixa eu só ver se eu viajei na maionese agora. Ah, não, eu viajei na maionese agora, né? Eu dei uma viajada, porque na verdade. Não, não, eu viajei, não, não viajei, não, tá certo. Desculpa, eu me perdi um pouco aqui, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu tô no 4, eu vou ver quem é o próximo vizinho, né? Então, aí esse eu vou chamar de W, tá? Então aqui, ó, o W nesse caso é 1, tá? E aí lá no algoritmo, quando, né, for o caso aqui, ó, quando ele, por exemplo, vier para cá, e ele vai colocar esse cara no caminho, então ele vai guardar esse W aí no vetor caminho. Só que o fato é assim, né? Esse W ele começa em zero, ele tem que olhar todos os vértices do digrafo para ver se tem um arco saindo do 4 e indo para esse vértice, tá? E esse vértice que eu estou falando é o W, tá? Então para ver se do 4 para o W existe um arco, ele vai olhando, incrementando esse W, aí ele testa para ver se existe ou não existe o arco indo do 4 para W, tá bom? Então o W é esse vértice aí. Aí vamos olhar aqui, voltar no código aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Então, se o W ele é essa variável, né, que me diz quem é o próximo vizinho que eu vou, o próximo vértice que eu vou testar para ver se existe um arco, né, indo para W, quando ele chegar no V, significa que eu olhei todo mundo, né? Então aí eu tenho que voltar, né? Eu vou ter que, tipo, eu não posso mais. Eu já olhei todo mundo, né? Assim, no caso 4, ó, eu vou olhar todo mundo para ver se o cara é ou não é vizinho do 4, né? Aí quando eu estou testando o 5 aqui, ó, quer dizer o 6, né? Que esse grafo aqui tem 5 vértices, tem 6 vértices, então ele com rotulado de 0 a 5, né? Então quando eu estou olhando o 6, é porque eu já passei, eu já olhei todo mundo, né? Por isso que ele faz essa verificação aqui, ó. Então assim, eu já olhei todo mundo, né? Aí eu tenho que voltar, né? Que é quando eu volto na recursão. Lembra que eu exploro todos os vizinhos e depois eu volto na recursão. Aí aqui agora eu vou botar a recursão entre aspas, porque o algoritmo é iterativo, não é recursivo, né? Então não é nem esse if que eu vou olhar primeiro, eu vou olhar o else, tá? Então assim, isso aqui só vai acontecer quando eu tô já no V, tá? Lá já olhei todo mundo. Não é o caso aqui no começo, tá? No começo eu inicializei o W como 0, tá bom? Eu tô sentindo falta de uma lousa agora, né, pessoal? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô falando, mas eu tô sentindo falta agora de poder rabiscar alguma coisa aqui enquanto eu falo isso. Mas vamos lá. Tá bom, então não vamos olhar ainda esse if, tá? Vamos olhar o que acontece no caso mais natural primeiro, né? Então assim, quando tem o arco, tá? Então assim, eu tava num vértice V, aí eu tô olhando pro W para ver se tem um arco saindo de V e indo para W, tá? Existe o arco. Aí eu tenho que ver se o vértice W já foi pintado, né? Então assim, ele não foi pintado ainda, ele tá azul, né? Então tem um arco que ele não foi pintado ainda, beleza, então eu tenho que avançar, tá? Aqui que é o comentário, avança,
né? Então eu vou lá, eu pinto ele de vermelho, tá? Esse zero aqui podia estar de vermelho, né? Que era nas aulas anteriores estava vermelho, né? Que é quando ele pinta de vermelho. Então aqui eu estou pintando um vértice de vermelho. Lembra que uma vez que eu pintei o cara de vermelho, eu nunca mais eu pinto ele de azul e não vou ficar pintando ele, repintando ele de vermelho, né? Então pintei ele de vermelho e aqui eu coloco, eu guardo lá no vetor de caminhos o W e eu dou um mais no K, tá? Então por quê? Porque agora o caminho ele aumentou de comprimento, tá bom? E aí o vértice agora que eu vou visitar, vamos dizer assim, que eu vou olhar os vizinhos, lembra que aí a gente fazia a chamada recursiva, né? Então aqui eu vou olhar eu vou falar que o V agora é esse W aí, tá bom? Que é o V é sempre o vértice que eu vou olhar os vizinhos dele, tá bom? E aí como eu vou começar a olhar os vizinhos dele, aí eu vou zerar o W, certo? Então eu vou ter que olhar todos os vértices lá desde o começo. Então eu zero o W. Toda vez que eu botar alguém no caminho, eu tenho que zerar o W, tá bom? Então esse aqui acho que é o primeiro cara aí que a gente acho que é o mais fácil da gente olhar, né, o que faz, tá bom? Então, nesse trecho desse código, ó, olhando a simulação aqui, ó, quando que isso acontece, ó? Vamos voltar ao algoritmo lá do começo, ó. Então ele começou do 2 aqui, ó. Ele botou o S lá no começo do vetor caminho, aí ele foi lá, colocou o W igual a zero, né? Aí ele viu aqui que não tem arco, aí ele foi para o 1, aí ele viu que tem arco e ele viu que o arco... desculpa, né? Ó, porque é ruim ficar indo e voltando, mas ó, deixa eu só falar um negócio aqui, ó. Peraí, lá no código. Que é assim, ó. Esse else aqui, ó, mas é porque ele é facinho, né? Que é assim, ó, quando eu não caio nem nesse if, nem nesse else if, o que que eu faço? Eu dou um mais no W, né? Ou seja, eu tô olhando os vizinhos do V, né? Então eu falo, tem arco? Ah, não, tendo ou não tendo, né? Não, desculpa. Tem arco, eu vou, tipo, é como se eu estivesse fazendo a chamada recursiva, né? Quando não tem o arco, ou então o cara já foi pintado, né? Ou então não é o caso de eu ter que voltar, então, ou seja, eu tenho que olhar o próximo vizinho, né? Então eu tenho que dar um W aí, tá bom? Então, ó, agora sim vamos voltar para lá para onde eu estava. Então assim, ó, começou o algoritmo aqui, né? Pintei, coloquei o S lá no vetor, pintei o S de vermelho e tal. Aí eu vou começar o W do zero. Então eu olho para o zero aqui. Tem arco do 2 para o zero? Não. Então eu caio naquele else lá, que é o W++. Aí foi para o 1. Tem o arco? Tem. Beleza, tem o arco. Aí eu vou olhar, o vértice está pintado de vermelho? Não, está pintado de azul. Eu vejo, na verdade, se ele está pintado de azul, né? Tá pintado de azul. Ah, então tá bom. Então eu vou guardar esse cara no caminho. Eu vou dar um mais no K, né? Então, porque o K é quantos vértices tem no caminho, né? E aí eu vou dizer que o V agora é igual a 1, tá? Que é como se eu estivesse fazendo a chamada recursiva, tá? Eu estou empilhando. Lembra que eu falei para vocês que é como se fosse uma pilha, esse vetor do caminho, né? Aí eu estou empilhando. Aí aqui no caso, eu vou voltar, né, aqui. Puxa, eu queria que ele fosse um pouco antes dele voltar. Porque aí para voltar eu vou ter que olhar aquele if lá, né? Vou ignorar essa parte aqui, ó. Agora, então, não dá para ignorar, né? Vai ficar ruim de simular, né? Então vamos olhar o código lá, né? Então, no caso assim, quando eu já olhei todos os vizinhos e não dá mais para esticar o caminho, o que que eu tenho que fazer, né? Na versão recursiva, eu voltava da recursão, tá? E na versão iterativa, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desempilhar, né? Eu tenho que voltar nesse vetor aí, né? Eu tenho que dar um menos no K, né? Então vamos olhar lá, tudo que a gente tem que fazer, né? Ó, então eu tenho que dar um menos no K, né? E aí, ó, quem que vai ser o V, né? Porque o V é o vértice que eu estou visitando, né? Então, quando eu dou menos no K, quem que vai ser o V? Vai ser o V que está no topo da pilha, né? Então, não, desculpa, é porque assim, nesse caso, quando o W chegou
no talo aqui é porque eu estou olhando para o V e eu olhei todos os vizinhos do V, né? Então, eu dou menos menos na pilha, só que o V, ele vai ser o K menos 1. Não, tá certo, o K menos 1 é o topo da pilha, né? Desculpa que eu me confundi aqui um pouco. O K menos 1 é o topo da pilha, tá bom? Porque, até por isso também que é mais fácil, pessoal, quando eu não tô, de novo, tá? Eu tô fazendo um comentário, não é que eu tô tacando pedras aqui no código, tá? Mas é porque, de fato, quando a gente programa principalmente quando é orientado a objetos e tal, né? Se a gente tivesse fazendo uma estrutura de dados pilha e que a gente tivesse lá uma função topo, tal, o código ficaria mais fácil de ver, tá? De ler, de entender, tá bom? Ou então podia comentar, mas aí eu sou contra, tá? Eu acho que tipo ficar enchendo o código de comentário, eu acho que o ideal é que o código por si só ele seja legível já, tá bom? Mais inteligível, né? Assim, mais fácil de entender, né? Então, na verdade, assim, então, quando eu tenho que desempilhar, porque, tipo assim, eu já olhei todos os vizinhos do V, né? E eu vou ter que, tipo, voltar, né, na recursão. Então, eu tenho que olhar agora quem ficou no topo da pilha, tá bom? Agora, esse cara aqui que eu tô olhando, eu vou zerar o W? Não vou zerar, né? Porque, assim, eu já olhei, quando eu voltei pro assim, né, ó, deixa eu só falar aqui, ó, deixa eu falar com a figura aqui, ó. Vamos ver um caso em que eu volto aqui, ó. Então assim, ó, eu tava no 2, né? Aí eu olhei, o W era 0. Aí o W depois foi para 1, né? Aí quando eu avancei para o 1, eu zerei o W, né? Eu zerei o W. Só que agora, depois que eu olhei lá, olhei todos os vizinhos do 1, não deu certo, eu voltei. Aí quem que eu ver agora? É quem está no topo da pilha, né? Agora, quem que eu vou voltar a olhar o próximo vizinho, né? Eu não posso zerar o W, tá? Porque aí eu estaria, né, voltando e olhando vizinhos que eu já olhei, né? Então eu tenho que colocar o W para olhar o próximo vizinho, tá? Então o vizinho aqui no caso era 1. Então eu vou ter que, desculpa, agora eu só tenho é ruim ficar voltando e indo, né? Mas é porque só para olhar aqui, ó. Então, o V era o V que estava antes, tá? Não é o novo V, tá? Então, o V que estava antes, lá na simulação, era o 1, né? Então, eu tenho que olhar o próximo V, tá? Então, o W vai ser o V mais 1, tá bom? Desculpa eu ficar indo e voltando, tá, pessoal? O ideal era... Por isso que é bom ter a lousa, tá? Se eu tivesse na lousa, além de mostrar o de grafo aqui no slide, eu poderia desenhar o de grafo, né? Mas agora não... Enfim, não adianta chorar. Então, assim, ó, quando eu estava aqui, quando o V era 2, eu vou começar o W lá do zero, então eu vou olhar o zero, aí não é vizinho, aí eu vou para o W igual a 1, né? Aí eu fui para o W, né? Então eu empilhei o 1, aí eu zerei o W, aí eu tô olhando agora todos os vizinhos do 1. Aí eu olhei, não tinha nenhum vizinho, mas eu fui dando mais no W e tal. Aí agora eu desempilhei, né? Aí quando eu desempilho, quem é o próximo vizinho do 2 que eu tenho que olhar? Na verdade não é o próximo vizinho, quem é o próximo vértice que eu vou ver se é vizinho do novo V aqui. Se eu estava com o V aqui no 1, eu vou ter que olhar para o 2, né? Então eu vou colocar V mais 1. Então o V estava no 1, aí eu olho para o 2. O 2 não é vizinho do 2. Aí eu vou para o 3. O 3 não é vizinho do 2. Aí eu vou para o 4. O 4 é vizinho do 2 e é um vizinho que está pintado de azul, né? Certo? Então é isso que faz essa terceira parte aqui que a gente não tinha olhado ainda, né? É isso que ele faz, tá bom? Ele coloca o W para o próximo vértice lá da lista que ele ainda não tinha olhado para ver se era vizinho do W, né? Para ver se tinha um arco VW, né? VW agora para esse novo V, né? Que é o V que eu vou tirar do topo da pilha, tá bom? Beleza, pessoal. Então aqui eu estou voltando na recursão, tá bom? Então aqui eu estou voltando na recursão, aqui eu estou avançando na recursão,
aqui eu estou avançando para o próximo vizinho, né? Então, quando eu sempre faço uma dessas três coisas, tá bom? E aí, quando que eu paro, né? Quando que eu paro? Quando eu cheguei num caso em que eu estou num vértice que é diferente de um, né? Não, desculpa, eu já estou com sono já. Eu estou vendo aqui que eu estou ficando com sono. Também, né? Deixa eu ver que horas são aqui, ó. 2 da manhã, né? Tá. Vamos voltar lá. Quando que eu paro isso aqui, né? Então lembra que o K ele indica para mim o número de vértices do caminho. Então eu tenho um caminho que tem mais do que um vértice. E aí eu cheguei olhei para todos os vizinhos dele, né? E aí eu não caí em nenhuma dessas situações aqui, né? Que eu tô? Nossa, bateu uma leseira aqui. Eu acho que eu me perdi um pouco aqui, ó. Vamos ver, ó, em condições normais aqui, ó, o que que acontece? Ao longo de toda a execução, né? Eu tô sempre assim, ó, quer ver, ó? Vamos ver ao longo aqui da execução, ó. É uma condição de parada um pouco não trivial, né? Então eu tô sempre assim, comecei lá com o caminho de tamanho, com um vértice só, né? Aí eu vou aumentando, né? Aí eu falo assim, eu vou olhar todos os vizinhos do 2, né? O fato é, quando eu vejo um vizinho, eu avanço, né? Quando eu vejo um vizinho que está pintado de azul, eu avanço, né? Eu entro naquela parte lá que ele chama de avança, né? Que ele falava que avança. Então eu avanço. Lembra que quando eu avanço, eu zero o W, né? Aí eu tô no 4, vou olhar todos os vizinhos. Aí eu vou começar o W do zero, tal, até eu encontrar um vizinho que não foi visitado ainda. Aí eu avanço, aí eu zero aquele W, tá? Aí o que que acontece quando aqui no caso, eu zerei todo, eu fui até o final olhei todos os vizinhos do cara e não avancei, né? Que acho que é esse o ponto, né? Quando eu olho todos os vizinhos do cara e não avancei, o que que eu vou fazer? Aí eu tenho que voltar, né? Aí eu vou, de novo, vou olhar todos esses caras, não vou avançar, aí o que que eu vou fazer? Eu vou voltar. Aí eu cheguei lá de onde eu comecei, né? Que aí daqui eu não tenho como voltar mais, né? Aí eu falo, eu vou olhar todos os vizinhos. Olhei todos os vizinhos e não tenho como voltar mais. É essa hora que eu tenho que parar, certo? Então a condição aqui de parada ela tem que olhar isso, né? Então assim, eu olhei todo mundo, eu só não sei por que que ele olha o K diferente de um aqui, né? O que que é o K diferente de um? Putz, pena que a gente não está na sala de aula, né? Se a gente tivesse na sala de aula, alguém ia me ajudar aqui nessa hora, né? Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe erra ao vivo. Desculpa, tá, pessoal? Eu tô brincando aqui, mas é porque eu acho que a gente tem que saber que assim, nem sempre a gente sabe as coisas assim logo de cara, né? É normal a gente se confundir. E eu não acho que o professor também tá livre disso, né? Todo mundo se confunde. Tá bom, então assim, por que que ele tá olhando? Ah, tá, é porque assim, né? É porque agora que eu entendi, agora caiu a ficha aqui. Porque isso aqui não é assim, enquanto isso aqui for verdadeiro, eu continuo, né? Então assim, enquanto o K for diferente de um ou o W for diferente de V, eu continuo. Então, quando que eu vou parar isso aqui, né? Quando eu tiver falso por essas duas coisas aqui, né? Então, ou seja, eu cheguei no talo lá, então eu olhei todos os vizinhos, eu não consegui avançar e eu não tenho mais como voltar, porque tipo, o K é igual a 1, né? Porque se ele fosse diferente de 1, eu continuaria aqui. Então, quando o K é 1, é porque realmente eu não tenho para onde voltar, porque eu estou lá no começo, lá, eu estou no comprimento 1, tá bom? Aí ele para. Tá bom? Então, intuitivamente aí é isso, tá? Ele para quando não dá para voltar mais, tá bom? Aí eu acho que agora o algoritmo ficou claro.
tá bom? Mas você vê que assim, pelo menos para mim aqui, acabou me dando mais trabalho de entender, aqui, ou de explicar, vai, e de entender também, vai, o algoritmo iterativo do que o recursivo. Então é aquilo que eu falei lá no começo. Para algumas pessoas, o recursivo às vezes é o mais difícil de entender. Mas para quem tipo, já acostumou, geralmente acha que o recursivo é mais fácil do que o iterativo, tá bom? Então acabou que sem querer, eu acabei demonstrando aqui por A mais B para vocês que para mim, hoje em dia eu acho o recursivo mais fácil, tá? Porque eu acabei me atrapalhando aqui no iterativo. Tudo bem que posso dar desculpa do sono, mas ainda assim eu acho que tipo, tem mais coisa para olhar aqui no iterativo do que no recursivo. E aí depois no final ele faz aquilo lá, né? Ele olha o vértice T para ver se ele ainda está pintado de azul, então se pintou ainda está de azul é porque eu não consegui alcançar ele, aí eu devolvo falso. Se não, eu devolvo verdadeiro, tá bom? Esse é o final aqui da aula do caminho. Eu achei que ia dar tempo de eu ir para o slide aqui 4, tá? Que é o que fala, que ainda tá nessa questão do caminho. Mas eu tô vendo aqui que a aula já tá dando quase 1 hora, então não deu tempo. Mas também não tem problema, eu não tô com pressa, acho que ninguém tá com pressa aí, né? Então é isso, tá bom, pessoal? Fica aí, os vídeos dessa semana são esses aí, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, tá bom? Lá no grupo, manda lá no meu, manda no grupo ou manda só para mim, tá bom? Tem os materiais também, os slides que eu vou deixar lá no E-Disciplinas e tem também o link lá do site do professor Paulo Feofiloff, lá do IME, tá bom? Abraços aí, pessoal. Tchau, tchau.